Exercício hoje, saúde para sempre. Vamos a isto. Olá! Quando uma doença crónica aparece, tudo muda. Mas há regras especiais que podem ajudar a entender a vida numa outra dimensão. Sabe como? Nós ajudamos. Vamos a isto? A diabetes é uma doença que atinge mais de 1 milhão de pessoas em Portugal. Mas para muitos doentes, tudo pode mudar. Quer saber como? Vamos a isto. O convidado, vamos a isto, é presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e tem passado muitos anos da sua vida a ajudar pessoas com esta patologia. Hoje vai ajudar-nos a entender esta doença que, se for tratada e vigiada corretamente, pode ser controlada. É um prazer ter no Vamos a Isto o Dr. Luís Gardete Correia. Doutor, muito obrigada por estar hoje aqui comigo. Primeiro que tudo, a pergunta que se impõe, o que é de facto a diabetes, para lá em casa entenderem? A diabetes é uma doença crónica e que tem tido um aumento, enfim, explosivo nos últimos anos. Permite-me diferenciar dois tipos de diabetes, para as pessoas poderem entender. Um é a diabetes tipo 1 e que tem um peso relativamente pequeno, provavelmente serão mais de 30, 40 mil pessoas, enquanto que o resto, até ao 1 milhão, é a diabetes tipo 2. Enquanto a diabetes tipo 1 tem uma sintomatologia que é muito exuberante, não é? Portanto, facilmente a gente faz o diagnóstico, é o clássico, a pessoa bebe muita água, urina, emagrece, perde forças e, portanto, muito rapidamente, hoje as pessoas estão razoavelmente informadas sobre a situação. E, portanto, uma semana, 3, 4 dias, rapidamente são levados ao médico e têm o diagnóstico e começam a fazer insulina, porque aí são insulinodependentes, são exatamente, é exatamente a célula beta que produz insulina que deixou em larga medida de a produzir, portanto temos que fazer aquilo que é uma substituição do que falta, portanto não estamos a tratar, estamos a substituir uma hormona que falta, enquanto na diabetes tipo 2 a sintomatologia de início é muito, muito fugaz, muito, digamos, não se dá por ela, silenciosa, não se dá por ela. Habitualmente é o tipo de diabetes que aparece em idades mais avançadas, se bem que hoje começam a aparecer em indivíduos mais jovens, o que nos levanta problemas específicos, e que, como disse há pouco, a sintomatologia é muito silenciosa. Muito... Qual é o seu conselho para se saber se tem diabetes? Com que idade é que nos devemos começar a preocupar? Desde pequeninos ou não? Para saber se tem a doença? Bom, o que nós temos que ter preocupações é ter um estilo de vida saudável. Essa é a base, não é? Essa é a base. E nos mais velhos. Agora, na diabetes tipo 2, alguns sinais que podem alertar à existência de uma diabetes serão, talvez, urinar um pouco mais do que é habitual, levantar-se, por exemplo, à meia da noite uma ou outra vez, o que não era habitual, alguma sonolência, algum cansaço, prurido em algumas zonas do nosso corpo, que não era habitual, alguma sede, mas tudo muito, muito silencioso, passa quase sem percebermos, muito ligeiro, e muitas vezes o diagnóstico, quase sempre, aliás, na diabetes tipo 2, quando fazemos o diagnóstico, a pessoa já tem 4, 5, 3 anos de doença. E isso é contabilizado na medida que nós, em muitas dessas pessoas, já encontramos algumas complicações. E, portanto, elas algum perfil específico de pessoas que devam fazer o teste rapidamente? Por exemplo, sei lá, pessoas com mais peso, etc, etc? Pronto. Depois existe a população de risco. Ora bem. Portanto, como não é fácil nem execuível meter 10 milhões de portugueses ou de habitantes em Portugal dentro de uma peneira para ver, vamos selecionar vamos ver as pessoas de risco. Existem mesmo, e hoje está no Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes, uma chamada tabela de risco, que foi, digamos, transposta de outros países. É o caso da Finlândia, que é a fim de risco, e que nós agora estamos a adaptar e a fazer uma tabela portuguesa, em que estão vários scores e que permite, somando esses determinados scores, dizer esta pessoa tem um risco elevado, médio ou um baixo risco. Agora, aquilo que são fatores de risco, um deles é, como falou, a obesidade. O excesso de peso, uma grande parte das pessoas que têm excesso de peso e obesidade vêm a ter diabetes. Portanto, aí é um fator de risco importante. Outros fatores de risco é, por exemplo, ter familiares que já tenham diabetes. O pai ou a mãe ou a avó, portanto, a probabilidade de vir a ter é maior. Portanto, nestes casos, fazer o teste é essencial. Fazer análise. Fazer periodicamente, mesmo que não tenha
tenha agora, mas como é uma pessoa de risco, periodicamente deve. Outro aspecto que não falámos há pouco, também de pessoas de risco, são aquelas mães que têm crianças com mais de 4 quilos. Com mais de 4 quilos. É um sinal de que já houve uma alteração da há ali coisas que é preciso terem atenção. São pessoas que terão ou não, alguma delas aquilo que se chama diabetes estacional, e são pessoas que, passam daqui a uns 8 anos, 9 anos depois de ter esta situação, eles vêm ter mesmo diabetes. Alimentação, como é que é? A alimentação é aqui a base disto tudo, não é, doutor? A alimentação e o exercício físico, ora, são os dois pilares. As duas coisas, não é? Vamos começar pela alimentação. A alimentação, nós comemos mal e, portanto, temos de ter aqui algum cuidado, não é? É verdade. Aquilo que é paradoxal é que hoje come-se pior do que se comia há 100 anos atrás. E, portanto, as pessoas há 100 anos atrás comiam de uma forma mais repartida, menos, e mais, portanto, mais fracionado. O nosso organismo não foi feito para ter um almoço cheio de alimentos, um jantar cheio de alimentos, depois ir dormir para a cama, ou sentar no sofá a ver televisão. E, portanto, nós comemos na medida das nossas necessidades, exatamente como os animais. Eles vão comendo quando precisam. Houve um médico que era médico da Associação, que já morreu, que era uma pessoa muito querida para nós, que era o Dr. Nuno Castelo Branco, e dizia que nós devíamos ter sempre a mesa posta. E quando queríamos, tínhamos algo que chegámos lá, picávamos, tirávamos o alimento e pronto. E periodicamente, para não darmos sempre com fome. O que é facto é que a alimentação hoje, relativamente ao passado, é muito rica em gorduras, muito rica em açúcares açucarados, muito pobre em fibras. E tudo prejudica, tudo isso prejudica. Muito rica em líquidos muito açucarados. Portanto, todas essas bebidas gaseificadas hoje têm açúcar, e este açúcar é muito rapidamente absorvido no nosso organismo, e ao ser absorvido, o nosso organismo foi feito para essa absorção tão rápida. Foi feito para açúcares complexos, que levam muito tempo a ser desdobrados entre as frutas, por exemplo, etc. Não é? Mais facilmente ser absorvidos, ou mais lentamente ser absorvidos, e, portanto, ao ter este choque de entrada rapidamente, a célula que produz insulina tem que trabalhar muito rapidamente para combater esta subida de açúcar, e um dia esgota-se. Esgota na diabetes tipo 2, esgota-se lentamente. Então, e o exercício físico, como é que é? Sair do sofá é obrigatório também? É a mesma coisa. E, portanto, mesmo para quem tem diabetes? Para todos. Para todos. Na prevenção das pessoas que têm diabetes. O nosso organismo foi feito para andar. Nós não fomos feitos para estar parados. E isso é uma das explicações, porque há 100 anos a prevalência de diabetes era muito baixa, as pessoas andavam de bicicleta e não tinham, não estavam doutor, parados. Mas a verdade é que muita gente pensa, eu não posso fazer exercício físico porque sou diabético. O senhor deve ouvir isto muitas vezes. Sim. Na dizem, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. É mais o habitual. Mas um exercício físico, se a pessoa não puder fazer outro tipo de exercício físico, pelo menos aí uns 3/4 de hora, a andar a pé, sem correr, lentamente, sem parar. Já faz bem, já ajuda. Já é uma ajuda muito grande. O que é facto é que comemos demais, metemos energia cá para dentro demais, e depois não gastamos, sob a forma de... Quando uma pessoa é diabética, e isto quase para finalizar, quando uma pessoa é diabética, é possível deixar de ser diabético? Não, diabetes não tipo 2? Não é possível? Não é possível. É possível ter a diabetes muito bem controlada, e, portanto, os valores, e esse é sempre o nosso objetivo, se bem que muitas vezes não conseguimos, é ter os valores mais próximos possível do normal, mas se houver um aumento de peso, se houver a tomada de alguns fármacos que são hiperglicemiantes, naturalmente dispara tudo. Dispara outra vez. Portanto, a pessoa que tem diabetes não deixa mais. Mas é possível viver bem? É possível com diabetes? Fazer uma vida normal. Uma vida normal, completamente normal. Mas para isso é preciso que a pessoa tome medidas em termos de hábitos de vida saudável. Ora bem. A alimentação, o exercício físico, e aqueles que têm diabetes saberem como controlar a diabetes. Principalmente bem isso. Aí o médico é muito importante. Aí a parceria médico-doente é muito importante. O enfermeiro é muito importante, mas na diabetes o médico é principalmente a pessoa. Portanto, 80% das situações são geridas pelo próprio. Se houver dúvidas, a APDP está de braços abertos. Estamos sempre de braços abertos, e somos uma instituição com mais de 80 anos virada para os cuidados às pessoas com diabetes. Já curaram muita gente, com certeza, e já ajudaram muita gente, assim, está certo. Muitos milhares passaram. Muitos milhares de pessoas. Muito obrigada, Dr. Luís Gardete Correia. Como viu, está nas nossas mãos viver mais e melhor. Viver com diabetes não é o fim do mundo, apenas uma outra forma de estar na vida. Controle a sua vida, seja mais feliz.
sabe que pode contar connosco. Nós queremos contar consigo. Vamos a isto? Exercício hoje, saúde para sempre. Vamos a isto.